E aí, galera, vamos fazer mais um vídeo, um bate-papo aqui com o Gustavo, falando sobre como vencer a pornografia. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha com seus amigos. Se quiser deixar uma pergunta aqui nos comentários, pode deixar, beleza? Qual que é o assunto de hoje, Gu? André, você chegou já a comentar nas suas aulas, em suas palestras e afins, de que existe uma teologia que apoia o uso da pornografia. Então, eu queria que você falasse para nós aqui qual é essa teologia. Então, qual é a teologia que apoia, né, o uso da pornografia? E além disso, você já comentou também que as pessoas são influenciadas por essa teologia e elas nem sabem que são influenciadas. Então, baseado nesse adendo, qual existe alguma forma de reverter isso? Isso na mente, no Isso. caso, né? Ok. Então é o seguinte, na verdade, essa é uma questão em relação à teologia. A resposta à primeira pergunta em relação a qual é a teologia. Essa teologia é a teologia liberal, é uma das que eu conheço, que não é que ela apoia a pornografia, sim, porque não é que ela prega a pornografia, mas ela apoia no sentido que ela dá vazão. E parece uma coisa bem simples, mas eu quero explicar isso de uma forma onde que entra. Porque, o cara que acredita nisso, que defende essa teologia, isso é tranquilo. Mas talvez porque a pessoa que está me ouvindo está pensando, eu não acredito nessa teologia. E às vezes a pessoa não acredita nessa teologia e é influenciada por ela. E é viciado na pornografia por conta da influência nela. E por que eu estou falando isso? Eu já vou explicar um pouquinho do sistema, como funciona isso na mente, né? Para ficar mais claro. Mas eu quero contar o meu caso, né? E eu fui influenciado dessa forma. Porém, por exemplo, eu fui viciado em pornografia há mais de 13 anos e eu era cristão. E o que acontece? Eu nem conhecia a teologia liberal. Na verdade, eu tive um amigo, e é aí que é essa questão. Eu tive um amigo que ele acreditava nisso e eu nem sabia assim sobre essa teologia. E não é que ele pregava pra mim, mas ele conversando ali, um dia eu me abri com ele e falei que eu tinha um problema com a pornografia, com a masturbação, né? E aí, na verdade, era mais com a masturbação, que na minha época era lan house ainda, que você, né, a internet era uma coisa muito escassa, era uma coisa muito, só rico tinha uma boa internet, mas era mais da masturbação. E aí eu falei com ele, né, e eu, na verdade, eu via pornografia aleatória, de vez em quando eu ia na lan house nessa época. E aí eu falei com ele, ele falou assim, olha, cara, mas isso aí na verdade, eu falei, tô tentando ajuda. Ele falou, cara, você se culpa muito por isso. Isso aí, na verdade, Deus não vai cobrar isso de você. Isso é uma coisa da sua sexualidade. Olha a aula de sexualidade que eu tive, cara. Olha pra você ver, né? E aí, tipo assim, isso aí faz parte de você, isso é uma coisa natural, a masturbação faz bem pra saúde, né? Que eles vão falar isso. E eu acabei sendo influenciado por isso. E sabe qual que é a loucura? Que eu não aceitei. É aí que tá a questão. Por isso que esse assunto é muito pertinente se fazer um vídeo para falar sobre isso, porque a maioria das pessoas não acredita. Eu tô falando, esse vídeo não é dirigido para quem acredita na teologia liberal, é para os cristãos que não acreditam, os cristãos que acreditam na teologia verdadeira, que podem ser influenciados. Porque você tem um amigo, você tem às vezes um parente que acredita, que comenta sobre isso, e às vezes você até refuta aquilo ali na hora. Quando esse amigo me falou isso, eu meio que, conscientemente, eu rejeitei aquilo, né? Falei, não, eu não falei pra ele, mas assim, eu falei, não, isso aí tá errado, a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, enfim, tal. Porém, o que acontece? Aí que vai entrar a pegada, aí que entra o X da questão. Existe uma coisa chamada ciclo do vício. Se vocês não ouviram falar, não vai dar tempo de eu explicar ele profundamente, mas a gente vai passar por cima falando sobre isso. Eu expliquei isso no seminário Alinhamento, mas eu só vou passar por cima. O ciclo do vício, como que a pessoa chega lá? Ela tem um conflito emocional e ela tem um desejo de fuga, e esse desejo de fuga vai fazer ela entrar no ciclo do vício, que aí ela vai, o primeiro estágio, a entrada já é a tentação, ou seja, a pessoa tem uma tentação interna ou externa, ou seja, da carne dela ou do inimigo. Por exemplo, ver pornografia, ou um pensamento, ou uma coisa que vai estimular ela. Então a tentação ainda não é pecado.
Então ela teve essa tentação, depois ela vai passar para o segundo estágio. Se ela não bloquear no primeiro, se ela não vencer a tentação, ela vai para o segundo estágio, que é a fantasia. E aí nesse segundo estágio já entra o pecado, ela já começa a fantasiar, aí ela já dá vazão para pensamentos pornográficos, ou ela, gente, isso aqui também, né, serve também, né, para sexo real, para masturbação. Então não é só pornografia. Então pro cara que vai transar, a mulher que vai, né, transar com alguém no offline, e também masturbação e pornografia. Então é tudo em relação à sexualidade. Então a pessoa no primeiro ela teve a tentação, no segundo ela fantasiou, e também ela faz um ritual para ir pro terceiro estágio. O terceiro estágio é nada mais nada menos que pecar, né? Ver a pornografia, se masturbar ou transar. E aí, só que a questão aí que vai entrar essa teologia. Do segundo para o terceiro estágio, vai ter um abafamento da consciência. Por exemplo, com muitas pessoas que eu já cuidei, que eu já aconselhei, o que eles falam, e eu também sei disso, que isso aconteceu comigo, que é, você tá lá, cara, você tá lá e você fala, você tá nessa batalha, eu não vou ver, daqui a pouco eu vejo, eu já tô lá, não é? Você já ouviu isso? A galera fala assim, não, quando vê eu já tava lá, ou no motel, ou, né? É muito interessante, porque o cara, quando vê, ele tava no motel com alguém, né? Esse cara é esperto, né? Mas assim... De repente eu tava lá. Ó, parecia um motel, né? Foi transladado, né, pro motel, né? E aí, por exemplo, mas a pornografia, quando vê, o cara tá lá na frente do computador, do celular, vendo pornografia. Esse abafamento, porque a galera simplesmente acha que ele vai lá e cai. Mas acontece muita coisa dentro disso. E aí, nesse momento, então, ó, vamos supor que tá o segundo e o terceiro estágio, que é a fantasia, que é que ele já entrou no pecado, e o terceiro estágio, que é a queda. Nesse espaço aqui, tem uma coisa que vai acontecer além do abafamento da consciência, que o que vai fazer ela abafar essa consciência do que eu chamo de tempestade de desculpa, não é não? Então, que aí ele vai ter, todo viciado tem uma coisa chamada estoque de desculpa. E esse estoque de desculpa, é muito importante a gente entender isso. Ele vai entrar exatamente nesse momento, porque quando você está se preparando para ir para pecar, a sua consciência, vamos supor, ou o Espírito Santo está ainda lá falando com você, falando, ó, não faça isso, você, né, e tal, o Espírito Santo falando, e a consciência, a sua moral, né, no caso a moral que a gente tem, que vai dizer, não, isso é errado e tal. E isso está impedindo a pessoa, ainda está atrapalhando, está gerando culpa, impedimento para que ela vá. E como ela quer ir, ela já se entregou ao desejo, quando ela perdeu lá na fantasia, o que ela vai fazer? Ela vai acessar esse estoque, ele vai apertar um botãozinho e vai sair, esse estoque de desculpa vai abrir, vai mandar uma chuva de desculpa. E aí vai entrar todo tipo de desculpa, por exemplo, também eu tô sozinho. Por exemplo, a voz do Espírito Santo está falando, não faça isso. Aí vai vir uma desculpa, você está sozinho faz tempo, Deus não te preparou uma esposa. Ou o cara casado, minha esposa não me dá atenção, ou meu marido não me dá atenção. Vai ser várias desculpas. E uma delas aí vai entrar da teologia. E aí que entra, por exemplo, se você foi influenciado, você tinha um amigo que falava isso para você, ou uma amiga, ou você viu algum vídeo na internet que falava sobre isso, alguma pessoa que tem esse pensamento, que te influenciou dessa forma, falando que a pornografia é tranquilo e tal. E o que vai acontecer? Na hora, por que você tem mais dificuldade de aguentar? Por que você recai com mais frequência? Por que você não consegue resistir à tentação? Porque isso está somando no seu estoque de desculpas. Então, por exemplo, aí na hora que você vai ver a pornografia, na hora que você está ali, a desculpa, a sua consciência está tentando, enfrentando, quando vem mais uma desculpa, mas isso aí é relativo. Olha o jeito que eu tô me sentindo, isso vai me fazer bem, eu preciso relaxar, né? Isso aqui é saudável. Aí tudo que você ouviu dos seus amigos, influenciado por essa teologia, é aí que entra. Ela entra e aí você vai e dá um soco na sua consciência, né? Joga a consciência no chão, que imagina como se você estivesse correndo para algum lugar e ali consciência, espírito, tipo, só uma analogia, né? Sim, o Espírito Santo ali que estivesse te impedindo. E na hora que você aceita essa desculpa, você dá uma porrada na sua consciência, passa por cima e corre pro pecado. Aí que tá a parada, né? E a segunda pergunta, não sei se ficou bem claro? Sim. Ficou legal? Deu para entender? Sim. A segunda pergunta é se tem como reverter isso.
Isso. Né? Tipo, aí entra a questão, relação à mentalidade, vai entrar a relação a um monte de coisa. A primeira coisa, o primeiro remédio, o primeiro antídoto que eu queria falar para isso é uma palavrinha que a gente negligencia muito, que a palavra diz. Uma palavra chamada vigilância. Essa palavra ela vai ser um remédio para indisciplina mental, que eu vou falar no curso completo e tal, que é uma matéria, mas a questão da vigilância é um dos pontos. A vigilância, porque a gente sempre ouviu, né? Vigia, irmão, né? vigia e tal. Quem nunca, né? Então, assim, virou até meio que quase que um jargão, né? Então, vigia. Porém, isso não é um jargão do seu pai, da sua mãe. Fala, vigia, filho. Vigia, não ouve essas músicas, né? Falando em música, tem sempre uns funkinhos de fundo aí, né? Mas o que acontece? A gente sempre ouviu isso, vigia, e acabou se tornando uma coisa assim, de coisa de velho, dos cristãos antigamente, falar de vigilância. Mas vigilância ele é um princípio bíblico e a gente negligencia. E a falta da vigilância é aquela pessoa que ela pensa o que vem na mente. Ou seja, qualquer pensamento, ela não... Porque o ser humano, ele pode pensar sobre o que pensa. É o único ser que pode pensar sobre o que ele está pensando. Então, ou seja, você tomar cuidado com os seus pensamentos. Então, por exemplo, em relação às suas opiniões de um amigo, de um vídeo que você viu, você encarar exatamente, focar nesse pensamento e falar assim, isso aqui é uma mentira. Isso aqui eu tenho que... Porque quanto tempo, o que acontecia comigo na prática? Eu estava lá, então na hora da tentação, eu estava fantasiando já, e na hora de pecar, eu lembrava do quê? Do que o meu amigo tinha me falado. Então, mas... Cara, o meu amigo, ele é muito inteligente, ele conhece muito a Bíblia, ele sabe mais do que eu, é os outros que estão errados, a teologia dele tá certa, porque chegava uma hora que eu não conseguia vencer. Eu lembro, eu falei já nas aulas, no livro eu falo que eu passei muito tempo tentando vencer e não consegui. Então, como eu acho, a resposta que eu tinha era o quê? Ele tá certo. Uhum. Então, no momento, para me livrar da culpa, eu não conseguia me livrar da culpa, eu tentava aliviar a culpa que eu sentia, colocando isso, não, cara, Deus não vai me culpar sobre isso, isso é o meu corpo, é a minha saúde, eu sou solteiro, eu preciso disso, eu tô na idade de fazer isso. E aí eu catava e ia pra masturbação, ia pra pornografia, porque ele funcionava de um álibi ali pra mim, né, uma forma de poder me aliviar ali. E o que acontece? Então, respondendo a pergunta, né, a primeira coisa, se eu vigiar em relação aos pensamentos, eu encarar, por exemplo, se essa opinião já te influenciou, e você enfrentar ela. Você ser vigilante ao que você pensa. Então você ir lá nesse pensamento e falar assim, cara, isso é errado. E você ter certeza disso. Não, afirmar, eu creio na palavra. Entendeu? Eu creio na palavra de Deus, que ela é, sim, ela é inerrante, pronto, e já era. Ok. Isso é uma coisa. E você prestar atenção no que você está pensando nos seus momentos de tentação. Essa é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, quando para reverter isso, e aí vai entrar uma coisa chamada fortalecimento de consciência, que é um dos pilares da liberdade na pornografia. O fortalecimento de consciência vai te deixar preparado para você não chegar nem a entrar no segundo estágio, que é o da fantasia. E aí que tá mesmo, essa é uma dica, eu falei, a vigilância é um pequeno ingrediente, mas o mais eficiente é em relação ao fortalecimento de consciência, da consciência na palavra, de você encarar as coisas, porque as pessoas vivem muito assim, ó. Sabe aquela coisa, quando você fala assim, ó, por exemplo, a pessoa tá lá, a pessoa almoça uma coxinha e uma Coca-Cola todo dia, aí você vai falar pra ele, cara, isso aí você vai fazer mal pra sua saúde. Aí ele, não, velho, pensa nisso, vamos pensar no viver no momento, sabe? Você conhece pessoas assim, né, Gu? Opa, eu não sei. Então, assim, o que acontece? Quando você... Tipo assim, as pessoas dão o seguinte desculpa em relação a essa questão. E falam assim, se a gente ficar pensando nisso, a gente não vive, a gente não come nada. E ele quer sempre desviar, sempre quando a pessoa fala isso, ela olha para outro lado, ela sempre tá... Ele não quer focar nas coisas, porque aquilo é um prazer que ele tem. Isso é uma questão de saúde, relativa, enfim. Mas é um exemplo que eu tô usando, porque a pessoa, ela fala assim, não, se você ficar pensando nisso, ela sempre tenta fugir. São as nossas fugas. E o fortalecimento de consciência, ele ajuda você a focar naquilo, você encarar as coisas, a sua vida de uma forma real. Então, é essa dica. Então, o fortalecimento de consciência e a vigilância, né? A vigilância vai ser uma ferramenta no meio disso, né? Então, é isso. Deu para responder? Ficou interessante? Deu.
Eu acho que, só colocando um adendo aqui também, em questão à culpa, né? Só pra gente finalizar, essa questão da culpa, ela é induzir, como que a gente consegue tirar essa culpa da mente? Por exemplo, você falou assim que a teologia, a teologia liberal, ela não traz culpa na nossa mente, é isso? Só para ver se eu muito entendi. interessante, exatamente. Por exemplo, na verdade é assim, ó, até quem não é cristão, até que é um ateu, ele vê pornografia, ele se masturba, ele sente culpa. Por uma coisa que eu explico no livro, que eu falo que é o vazio que a pessoa sente, enfim. Mas o que acontece? A questão por exemplo, então o cristão, esse vídeo é dirigido para quem, não para quem é da teologia liberal, porque a teologia liberal ele nem ia ver esse vídeo, eu acho, né? Mas assim, o que acontece? A galera que é cristão, que acredita na teologia verdadeira, porém é influenciado por essa teologia e não percebe, né? Uhum. E existe uma diferença. Então, o cristão, vamos supor, o cara que acredita na teologia liberal, ele já, por exemplo, isso não é que ele também sente culpas, porém ele consegue aliviar a culpa dele de uma forma mais tranquila, né? Então ele consegue remediar a culpa dele. Porém, o cristão que tem essa influência, ele vai sentir culpa também. Eu tô respondendo a pergunta? Sim. Exatamente isso? Isso. Então ele vai sentir culpa e ele vai tentar aliviar, ele vai fazer igual o cara, só que o outro cara, o cara que acredita, a consciência dele já tá... a teologia liberal já faz parte da consciência dele. Então o cara já tá muito mais nadando no pecado, né? Por mais que ele sinta aquela culpa, mas é menor, ele já tá mais submerso nisso, poderia dizer, né? Deu pra responder? Isso aí mesmo. Gente, queria agradecer vocês. Se você gostou aí do conteúdo, compartilha aí com seus amigos, tá ok? Tem mais gente precisando disso e segue a gente no Instagram. No Instagram tá André Cabral _PN. Vai estar aqui embaixo na descrição aqui também, tá ok? Um grande abraço, até mais.